E aí, pessoal, tudo bem? Bom, enquanto a gente atualiza o jogo, vamos bater um papo. Isso daqui vai ser um grande desabafo, vai ser uma fofoca mesmo. Se imaginem comigo numa mesa de boteco virtual, em meio à pandemia, onde a gente já tem intimidade o suficiente para eu dizer para vocês coisas que amigos dizem para amigos quando estão putos e estão precisando conversar. Quando eu era mais novo, sim, porque eu já estou bem tiozinho, eu queria ser o melhor professor do mundo. E eu achava que para ser o melhor professor do mundo, eu precisaria de duas coisas, de didática e de conhecimento. Então eu sempre me dediquei a aprender sobre diversos assuntos e método também, né? Para conseguir passar conhecimento. E durante muito tempo eu puxei para mim a responsabilidade de não conseguir fazer alguém aprender. E sofri bastante com isso. E ainda assim, mesmo sabendo que em muitas situações o aluno deixava de aprender por total responsabilidade dele, não minha, eu ainda ficava pensando: quando é que eu vou conseguir desenvolver a habilidade de fato passar por cima da má vontade, da não receptividade do conhecimento por parte dos alunos? Quando é que eu vou conseguir me tornar um professor melhor? Trabalhar com grandes públicos foi uma grande frustração. Eu fiz voluntariado em orfanato, eu fiz voluntariado em escola ocupada, eu fiz cursos gratuitos para pessoas que não tinham condições de pagar, mas que tinham condições de acessar a internet. E assim, logo eu que trabalho com aulas particulares, com um único aluno, dar aula para grupos sempre foi uma coisa muito frustrante. Por isso que professores de escola pública que têm um público desinteressado e que são mal remunerados e que não têm condições de trabalho, sempre foram meus grandes heróis. Meus grandes heróis, eles não estão na Forbes, eles não são os caras que mais ganham dinheiro com... Cara, herói de verdade não é o velho da van. O velho da van é um corrupto que desemprega um monte de pessoas sob o pretexto de... desemprega milhares de pessoas sob o pretexto de empregar algumas centenas. E você conseguir fazer o máximo de dinheiro possível porque você descobriu as brechas na lei ou na Red Fox que te deixam trilionário dentro de um joguinho, isso não é ser inteligente. Isso é pagar alguém para fazer sexo para você. Basicamente isso. Porque a graça de qualquer MMO, ela tá no progresso, ela não tá no destino. E se você coloca todo mundo para jogar no God Mode, no dia seguinte, os servidores eles estão todos vazios e perderam o propósito. Herói de verdade, para mim, é um cara que tem que lidar com um grupo de mais de 30 alunos completamente desinteressados naquilo que ele tem que falar, porque os alunos não conseguem enxergar uma conexão entre aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado e aquilo que ele vivencia no dia a dia da realidade dele. E ele tem a missão de fazer o melhor para a vida dos alunos, quando os alunos não querem o melhor para suas próprias vidas, porque eles não conseguem reconhecer qual que é esse melhor. Eles não conseguem entender que o conhecimento que eles vão absorver será útil para alguma coisa na vida deles. E não só fazer isso, como fazer isso 10 horas por dia, em 3 escolas diferentes. E ganhando coisa que dificulta que ele se atualize, que ele compre livros, que ele tenha condições de viver com dignidade e com o mínimo de acesso à cultura para a melhor formação dele. Isso é um herói de verdade. Isso é gente que vive a vida no hard mode. Sou John, assim, procurem podcast do Sou John. Sou John na vida e professores de escola pública na carreira. Esses são... sim, admiráveis, e são essas pessoas que a gente deveria tomar como parâmetro de coragem, de resiliência, de determinação e de sucesso, porque se um professor de uma escola pública ele consegue salvar 10% dos alunos do seu destino de crime, de PCC,
de família completamente desestruturada, se ele consegue transformar a vida de 10% de seus alunos, ele já é um grande herói. Então, muito provavelmente, se eu bater as minhas metas na vida de ter a Lana crescida, educada, independente, muito provavelmente quando eu não depender mais do meu trabalho para garantia da minha estabilidade, eu vá trabalhar em escola pública como voluntário. Isso é uma coisa que eu tenho aí para longo prazo. Agora, uma das coisas que impedem muitos professores de oferecer conhecimento são aquelas pessoas que estão completamente inaptas ou não receptivas a qualquer transformação na vida delas. E eu acho que esse foi um fator que me fez desistir. E eu quero conversar isso com vocês porque talvez vocês estejam na fase que eu estava 10 anos atrás. 10 anos atrás é exagero, talvez uns 7, 6 anos atrás, quando eu comecei a desistir de orfanato, quando eu comecei a desistir de escola pública, quando eu comecei a desistir de iniciativas que, na verdade, se eu tivesse continuado, eu teria sido mais transformador na vida de muita gente. E eu deixei de me esforçar nesse sentido por causa de um tipo específico de pessoas. E acho que anteontem eu encontrei uma dessas pessoas. E eu me vi com muita raiva dessa pessoa, mas aí depois eu consegui encaixar ela dentro de um aprendizado que eu tive ao longo desse tempo, e aí eu tive paz, e aí eu falei, cara, isso indica que eu amadureci minimamente em um ponto que eu precisava muito amadurecer na minha vida, e que talvez agora me faça aguentar novamente um orfanato, talvez me faça aguentar novamente uma escola pública. E aí eu vou contar para vocês a fofoca, e eu espero que vocês não tenham um gatilho, e eu espero que vocês passem por cima das convicções que vocês têm acerca dessa pandemia, e que vocês consigam entender a mensagem que eu vou tentar passar para vocês, que não é sobre a pandemia em si, não é sobre gestão de Bolsonaro, não é sobre OMS, não é sobre, enfim. Embora eu vá colocar duas opiniões completamente antagônicas aqui para dar esse exemplo. Estou eu conversando com uma pessoa quando de repente ela chega para mim e diz, cara, tô todo empolgado aí porque estou chavecando uma mina, vamos escolher um lugar aleatório qualquer em Minas Gerais, para que ninguém seja conhecido, porque afinal de contas nem precisa. Estou chavecando uma mina aí, e aí eu vou para Minas e vou encontrar com ela, já tenho lugar garantido para ficar, e aí a gente vai fazer turismo. Onde em Minas Gerais tem um fervo, onde tem um monte de balada e um monte de festa legal, é um destino desse. Porque aí a gente já tem onde ficar, já está garantido, e aí a gente vai fazer turismo porque eu estou precisando, cara, eu estou com a cabeça quente aí, eu estou precisando, eu estou precisando mesmo descansar. E aí eu parei para pensar, eu falei, olha, a saturação dos hospitais e os insumos de UTI nessa região, para onde você vai, mentira, eu não falei isso. Perdi a oportunidade de falar, aliás. Isso me veio na cabeça na hora e eu não falei. Os insumos de internação hospitalar nessa cidade para onde ele vai estão esgotando. Falei, olha, não é bem o melhor momento para se fazer isso, né? Você vai estar correndo um risco muito grande aí. E aí ele falou, eu não me importo com o risco que eu corro, eu sei do risco que eu corro, eu não me importo. E se eu tiver que pegar, eu vou pegar em qualquer lugar. Eu falei, bom, uma coisa é você pegar no lugar onde você está habituado a fazer compras, no raio aí do lugar onde você vive, e outra coisa é dentro de uma cidade turística onde acontecem festas legais o tempo inteiro e as pessoas se aglomeram o tempo todo. Você vai ter um risco muito aumentado aí. Ele falou, sim, mas eu não me importo, se eu tiver que pegar, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu falei, então, mas por você pode ficar doente, né? Se você quer correr o risco e fazer uma roleta russa com a sua cabeça, e eu não usei esses termos, eu perdi a oportunidade de usar essa analogia. Você quer fazer uma roleta russa com a sua cabeça é uma coisa, agora fazer roleta russa com a cabeça do outro, aí é mancada.
Mas o que eu disse foi, você correr esse risco por você tá tudo bem. O problema é colocar em risco outras pessoas, né? Ele falou, não, mas se a pessoa tá lá é porque ela sabe que ela corre risco e aí é o problema dela. Eu falei, bom, tem gente que não pode deixar de trabalhar e tem gente que não pode deixar de trabalhar e está todos os dias no mesmo lugar e está passando todos os dias no mesmo lugar. Quando você vai para lá, pro lado dela, você aumenta o risco seu e dela. E é uma coisa que dá para ser evitada, né? Ele falou, mas você também não sai? Eu falei, não. O que você faz? Você trabalha em casa? Eu falei, trabalho em casa, mas alguém da sua família trabalha fora. Eu falei, não, eu estou conseguindo manter. Não acho que isso seja regra, entenda, mas eu estou conseguindo manter todo mundo dentro da minha casa. A gente só sai a cada 2 semanas para fazer compra. E estou aí pagando anuidade de Sam's Club para ter corredores largos e um lugar vazio, e pagando um pouco mais caro para fazer compras, mas eu acho que é um investimento que vale a pena. Pagar 5% mais caro no supermercado para não ter aglomeração, para ter vazio, com corredores largos, com todo o cuidado do mundo, é um luxo que eu entendo que nem todo mundo possa ter, mas que eu ao conseguir proporcionar isso para minha família, eu diminuo o risco das pessoas que vão, por exemplo, esqueci o nome, vamos colocar açaí, aquele atacadista do Pão de Açúcar. Então, o fato de eu conseguir pagar um pouco mais caro para ir num outro mercado oferece minimamente um pouco mais de proteção ao pessoal que lota o açaí, por exemplo. E essa altura já deve ter te dado gatilho e você deve estar me xingando e dizendo que eu sou um burguês safado, como se eu estivesse ostentando, esnobando, e como se eu fosse um privilegiado, e eu acho que a coisa não é por aí. Porque ele falou, você não precisa sair, mas tem gente que precisa. E esse argumento ele é muito usado pelos geradores de conteúdo desse movimento genocida. Esse argumento que precisa ser combatido, né? Então, você pode ficar na sua casa, mas tem gente que não pode. E isso é completamente verdade. E assim, se eu posso ficar em casa e tem gente que não pode ficar em casa, então é obrigação, é dever moral meu que eu fique em casa. Porque ao ficar em casa eu demonstro consideração e apreço, e faço um pouco e prezo um pouco mais pela saúde da pessoa. Porque imagina aquela pessoa que é obrigada a sair de casa e aí eu vou lá e fico do lado dela porque eu quero. Então eu trago um clima de tensão e eu trago uma pessoa a mais que pode ser vetor desse vírus. Então, quando você pode ficar na sua casa, é dever seu, ainda mais com a saturação. Assim, os 2 melhores hospitais da minha cidade, eles estão respectivamente com 146% e 100% de ocupação dos leitos. 146% lá na enfermaria significa que tem gente em cama que não é cama, que não era para ser cama, que foi improvisada em algum lugar. Então, quando eu me coloco numa situação de ficar em casa porque eu posso ficar, eu aumento as chances das pessoas que não podem ficar em casa de não se contaminarem. Não eu, Fausto, sozinho. Eu digo que se todas as pessoas que podem ficar em casa ficarem, você vai ter maior probabilidade daquelas que não podem ficar em casa de não se contaminarem nas ruas. E não é porque tem uma pessoa que pode ficar e não fica que eu devo não ficar só porque a outra pessoa também não fica. Ou seja, não é porque existia um estuprador no mundo que eu também tenho que sair estuprando, porque afinal de contas o cara está estuprando também. O crime do outro, a falta de noção do outro, a falta de cidadania do outro não é desculpa para que eu quebre a lei e para que eu não tenha um comportamento decente, entende? Você não pode falar, mas o outro também rouba, mas todo mundo faz, olha aquela carreta lá, todo mundo foi. Todo mundo foi, não justifica o ato de você ir lá e furtar a carga de uma carreta. Então, você quer ir na carreta? Vai, mas admita que você está cometendo um crime. Mas é a seguradora que vai perder, não é o motorista. Você está roubando. Então, já que é para você cometer um crime, pelo menos admita que você está cometendo um crime. Já que é para levar ban no MOBA, pelo menos admita, eu sou tóxico, eu sou pressão, eu xingo todo mundo mesmo.
E se eu deixar o chat ativado, eu acabo xingando. E aí, quando a pessoa me silencia, quando a empresa me bane do jogo, eu falo, foi merecido. Foi merecido. Sorte que o ban não é por IP, porque aí eu abro outra conta e começo de novo. Mas devidamente punido, com o meu progresso devidamente perdido. Perdi todas as montarias de todas as BlizzCons. Então, esse negócio de eu vou porque tem um monte de gente que vai, mas aí a conversa piora, né? A conversa piora porque em dado momento a pessoa fala, cara, você não conhece a minha história. Você não conhece a minha história. Você não tem as suas necessidades essenciais. Então, eu tenho as minhas. E a minha é viajar. Você não sabe os problemas que eu passo na minha vida. Eu preciso viajar. Eu falei, não, pera. Eu entendo todo o problema que você possa ter, mas a gente precisa trabalhar nessa definição aí do que é essencial. Por quê? Porque a gente teve uma política sem vergonha de combate à pandemia, do qual nós estamos colhendo os frutos agora, em que você permitiu somente o funcionamento de coisas essenciais, e tal qual os amigos do rei na época de Dom João VI no Brasil, tal qual os amigos dos reis, que eram os donos das capitanias hereditárias, em que tudo era conseguido com politicagem com eles, tal qual essa politicagem que acontece no nosso Congresso, tal qual a cultura brasileira como ela é, você permitiu somente o funcionamento das coisas essenciais e depois você abriu para barganha para que tudo fosse colocado como essencial. Então a igreja é essencial, porque senão a pessoa ela fica desequilibrada. O bingo é essencial, porque senão a pessoa vai ficar triste dentro da casa dela. Então tudo começa a ser negociado como essencial e o poder de lobby, de barganha, vai fazendo com que tudo comece a ser permitido como essencial. E aí essa ala genocida, que tem essa campanha genocida, ela vai lá e começa a dar uns motes para as pessoas, né? Para elas poderem usar e aliviar as consequências dela. Todo trabalho que coloca comida na mesa é essencial. O trabalho, sim. Agora, o funcionamento das coisas, não. Então, essa pessoa que está brigando pelo direito de abrir o negócio dela, ela deveria estar brigando pelo direito de um auxílio emergencial maior e do combate à corrupção no recebimento desse dinheiro, para que ela conseguisse passar por essa pandemia. Ela deveria estar lutando pelo direito de ficar segura, não pelo direito de se expor ao risco e morrer. Mas isso é um outro assunto, isso vai despertar gatilhos e vai levar essa conversa para um lugar que eu não quero levar. O ponto é, eu escolho o que é essencial. Então eu vou me colocar no teu lugar, eu vou partir das suas premissas e vamos tentar construir alguma coisa. Se você define o que é essencial para você, significa que essa liberdade ela deve ser aplicada a todos. Então todo mundo vai definir o que é essencial para si. E se eu não posso questionar aquilo que você define como essencial, eu tenho que respeitar as pessoas que dizem que suruba é essencial, que carnaval é essencial, que baile funk é essencial. Então, se cada um pode definir para si aquilo que é essencial, então todo mundo pode. E aí deixa de existir um coletivo. Porque coletivamente, como sociedade, nós tínhamos que ter um líder que organizasse um plano de combate a isso e que dissesse, galera, essencial é isso aqui, não tem questionamento. Se Bolsonaro fosse forte, como muita gente acha que ele seria o cara que bateria na mesa e falaria, galera, essencial é isso aqui, é isso daqui que vai funcionar. E não tem, e se eu falei, tá falado. Agora, o Bolsonaro é o loser do loser, né? Eu não posso fazer nada aí porque os caras não deixam, tá ok? Eu sou tão foda, eu consigo prever tão bem as coisas que eu falei que os caras iam passar fome aí, tá ok? Esse é o Bolsonaro, é um chorão. É um chorão inepto e que não consegue fazer nada, não consegue colocar ordem nas coisas. E aí ele diz, já que eu não consigo fazer nada como federação, deixa os governos fazer aí o que quer. E aí quando os governos dos estados eles conseguem autorização para fazer a coisa do jeito deles, ele fala que não consegue fazer nada porque o governo está tomando a frente. Quando na verdade o STF permitiu que os governos agissem na falta de medidas federais. Essa foi a definição. Porque se existisse alguma medida qualquer que fosse, ela deveria estar sendo tomada.
Então não teve essa de, o seu negócio vai fechar sim e eu vou garantir arroz e feijão na sua mesa e luz e água na sua casa. Sairia muito mais barato do que essa... sairia muito mais barato do que 370 mil vidas que não tem preço. Mas aí esse cara, ele chega para mim e diz, não tem... é essencial para mim. E eu falo, tá, então, se o essencial para você é aquilo que você define que é essencial para você, o que é o essencial para o coletivo, para que todo mundo respeite como essencial, para que a gente possa se proteger dessa pandemia que está se espalhando? E aí esse cara, ele vira para mim e ele fala assim, cara, eu não sou o coletivo. E aí eu falei, tá bom, então eu cheguei onde eu precisava, obrigado. É claro que houve uma teimosia antes da gente chegar nisso, do tipo, se eu defino que para mim o essencial é uma suruba onde todo mundo tem que estar sem máscara, né? Eu tô assumindo para mim um risco que não é só para mim. É para todas as pessoas que estão à minha volta. E todas essas pessoas à minha volta, elas causam um mal tremendo para aquelas pessoas que não podem deixar de trabalhar. E que não podem deixar de sair todos os dias e enfrentar um ônibus, por exemplo. Eu acho que parte do genocídio é você, como administrador, no seu estado, na sua cidade, permitir que você diminua as frotas de ônibus. Porra, se diminuiu a quantidade de pessoas... minimamente o Estado ele deveria intervir para que os ônibus não tivessem diminuição em seus intervalos. Os ônibus eles deveriam trabalhar no máximo de sua capacidade e tomar prejuízo, e esse prejuízo deveria ser bancado. Mas não por lobby, porque todo governo é vítima de lobby de empresário, sempre foi assim, sempre será assim. Por lobby para não afetar o lucro das transportadoras, das empresas de transporte que têm as suas licenças aí, para não afetar o lucro e o resultado dessas empresas, você permite que você diminua a frequência e intervalos entre trens e ônibus. Isso é um absurdo, isso é para matar a gente mesmo. Agora, quando eu penso que o governo ele não toma essas iniciativas, e as pessoas que cedem a essa política, esse pensamento genocida, elas vão concordando com essas retóricas. Já que tem um monte de gente aglomerada no ônibus, então por que eu não posso fazer suruba? Aí você vai ter dois problemas, né? O ônibus que é essencial e a suruba que não é. E aí você fala, não, mas é porque suruba é essencial para mim. E, calma, aquilo que é essencial, você está desvirtuando essa palavra aí. Aquilo que é essencial não é aquilo que você escolhe. E aí, duas coisas que eu percebo. Primeiro, o povo brasileiro, nossa cultura, que vem da escravatura, e é natural que a gente pense assim, a gente acha que a liberdade é o oposto da disciplina. A gente acha que a liberdade é o oposto da disciplina. Então, quando você fala o que é ser livre para você, a grande maioria dos brasileiros vai dizer que ser livre é quebrar regra, fazer o que você quer, fazer o que te dá na telha, meter o louco, tacar o terror. Ser livre é fazer o que você quer sem pensar nas consequências. Isso é libertinagem, não é liberdade. Isso é falta de responsabilidade e falta de cidadania. Disciplina é liberdade. Disciplina é uma premissa, é uma condição básica para que você consiga ter liberdade, porque a liberdade é poder agir de acordo com a sua vontade. Só que para agir de acordo com a sua vontade, você tem que agir dentro do seu território, e o seu território ele tem que estar respeitado. Se você confunde liberdade com libertinagem, e se você diz que a liberdade é o contrário da disciplina, então todo mundo terá liberdade, no caso libertinagem, para fazer qualquer coisa que ela queira. Ela vai poder entrar na sua casa, ela vai poder abrir a sua geladeira. Por quê? Porque ela é livre. Ela vai poder pegar o teu carro, sair dando uns rolê, ela vai poder pegar a sua moto, sair empinando, tirar o escapamento da sua moto. Se você acha que liberdade é o contrário da disciplina, então você vive num mundo anárquico, no meio do caos. A liberdade deveria ser uma liberdade conseguida dentro do seu território, para que você conseguisse se locomover e trabalhar em segurança, se você não pode ficar na sua casa nesse momento. E todos nós deveríamos estar abrindo mão
de determinadas coisas que a gente tem vontade de fazer, para a verdadeira liberdade da sociedade, que é sobreviver a isso que nós estamos vivendo. E nós deveríamos ter uma liderança forte que colocasse isso na cabeça das pessoas, até entrar na cabeça das pessoas. Mas não, porque nós temos igrejas que não podem perder os seus lucros e não podem perder o efeito hipnotizante de seus discursos. Elas falam: a igreja é essencial, a gente tem que abrir, a gente tem que realizar nosso culto e tem que estar todo mundo aqui mesmo. Agora, quando eu disse para vocês no começo do vídeo que eu evoluí e que eu fui de um estado de muita alteração para um estágio de profunda paz, eu lembrei de uma professora de filosofia falando sobre Sócrates. E agora eu costuro com aquela coisa de ter me preparado para ser um bom professor. Chegaram para Sócrates e perguntaram assim: você que é um grande filósofo, você que é um grande pensador, você que tem toda essa eloquência e você que é esse bom professor que você é, estavam sendo sarcásticos com Sócrates porque todo mundo odiava ele. Se a gente te colocar do lado de qualquer aluno, de qualquer pessoa, você é capaz de ensinar filosofia para essa pessoa em 2 horas? E essa professora, de acordo com essa professora, Sócrates respondeu, eu vou deixar a palestra aqui no link. Ele respondeu: minha mãe era parteira, minha mãe é parteira, e minha mãe é uma parteira muito boa, assim como existem professores de filosofia muito bons. Minha mãe é uma parteira muito boa, ela já lidou com todo tipo de parto difícil na vida dela, mas tem um parto que minha mãe não consegue fazer. É o parto numa mulher que não está grávida. Isso minha mãe não consegue. E essa foi a resposta de Sócrates. E aí todo mundo entendeu. E essa passagem, ela me traz uma profunda paz. Porque a vida inteira eu me martirizei querendo fazer com que alunos aprendam. Que pessoas aprendam. E eu puxava, numa fase mais imatura na minha vida, eu puxava para mim a responsabilidade das pessoas não aprenderem quando eu estava disposto ali a ensinar. E esse evento, ele mostra que, assim, essa professora, ela costura ali com a alegoria da caverna, e ela fala do retornado que volta todo esfarrapado e volta lá para as pessoas que estão presas no nível mais baixo da caverna e fala: vamos sair daqui, isso daqui não é real, isso daqui é uma projeção dos amos da caverna. É como se hoje eu chegasse para você e falasse: cara, para de defender Bolsonaro, para de defender Lula, para de achar que o nosso maior medo é o comunismo, para de achar que o nosso maior medo é a pedofilia como método de governo. Essa briga aí, ela é inútil, ela está sendo imposta pelos amos da caverna que estão ali fazendo projeções falsas. Vamos subir ali. E aquela pessoa que é dono do Terça Livre, que é dono do... que é aluno do Olavo, então essas pessoas, e não é só do lado da direita, extrema direita não, tá, gente? Do lado da esquerda também. Todo tipo de blogueiro, influenciador e celebridade que você pode imaginar que está vendendo aí que o único caminho através do Lula é a mesma bosta. É amo da caverna igual. Então, quando você chega uma pessoa... mas aí ele é amo da caverna, ele não é o dominado. Mas para um seguidor dessa pessoa, uma pessoa que está no nível mais baixo ali da caverna de Platão, ela precisa daquilo. E ela vai lutar para que você não destrua a realidade dela. Então, quando você chega para tentar tirar a pessoa do lugar onde ela está ali, da Matrix, e falar: isso daqui não é o mundo real, a gente precisa se libertar e levar um pouco o nosso pensamento para buscar um pouco mais de iluminação, essa pessoa, ela não quer ser iluminada, ela não quer sair dali. No meio das pessoas existem aquelas inseguras com a realidade que elas estão vendo. No meio ali tem gente que já está predisposto a não acreditar naquilo. No meio ali tem alguém que fica vendo a direita brigando com a esquerda e falando: cara, esses caras estão brigando por coisas que não fazem a menor diferença para o progresso e para o bem-estar da sociedade. A gente está perdendo tempo nesse debate porque ele não é real, ele é imposto. E essa pessoa, ela pode ser resgatada, essa pessoa, ela pode ser acordada, porque aí você tem ali uma mulher grávida. E o Sócrates, parteira, chegando para tirar essa pessoa dessa escuridão e falar: a realidade não é isso, a realidade está mais para cima. Essa professora, ela faz essa costura maravilhosa com a fala de Sócrates, que resume muito bem o que ele tem para dizer ali no discurso dele.
Ah, agora, quando ele diz que você não pode, minha mãe não pode fazer parto numa mulher que não está grávida, ele me liberta de interações como essa que eu tive. Que se um cara usa argumentos tão chulos como esse, como se a pessoa ela vai para a festa, ela sabe que ela está correndo do risco que ela está correndo com a minha presença lá. E é essencial para mim. Você não sou eu para falar o que é essencial para mim. E eu não sou o coletivo. Uma pessoa que tem esse tipo de argumento e que fala isso com violência e que fala isso alterado, como se eu quisesse o mal dela, essa é uma mulher que não está grávida. Então não adianta você tentar tirar um bebê de lá. E aí eu acho que eu amadureci um pouco mais quando eu disse para essa pessoa. Então é isso aí. Já descobri o que eu queria. Aí o Devora, ele vai talvez escutar esse vídeo e vai falar, tá vendo? Não te falei isso a vida inteira? Que você perde seu tempo tentando converter gente em imbecil? E aí eu digo para ele com todo o carinho do mundo... Jesus, num dos evangelhos, né, através de um dos evangelhos que narra a vida dele, ele conta a parábola da semente. Ele diz, você tem que jogar semente. Você tem que jogar semente. Algumas vão cair na estrada e vão morrer secas. Algumas vão cair entre espinhos e aí a planta não vai conseguir crescer. Algumas não vão se enterrar na terra e aí os pássaros vão vir e vão comer. Eu não lembro, gente, se o que acontece com as sementes é isso daí mesmo. Li esse livro há mais de 20 anos. Mas algumas sementes elas vão encontrar solo bom e elas vão germinar. Então o semeador ele não é responsável pela semente que secou no asfalto, pela semente que secou, pela plantinha, pela mudinha que morreu no meio dos espinhos. O semeador ele não é responsável pela semente que foi comida pelo pássaro. Mas sem a semente que ele jogou, aquela que caiu em solo perfeito, ela não germinaria. E Sócrates diz isso também. Quando você sai da caverna, encontra o mundo real e volta, ali você tem o máximo da humanidade, que é a pessoa que já está num lugar liberto, que já teve contato com a verdade, voltar e tentar levar mais gente. Isso é o máximo de humanidade que você pode encontrar numa pessoa. Porque o certo, qual seria? Eu já estou aqui fora, foda-se quem está lá dentro. Mas a pessoa que está lá fora, ela sabe que ela saiu de dentro, que ela se libertou das amarras, que ela se libertou das correntes que aprendiam no fundo da caverna. Somente tendo à disposição as projeções projetadas pelos amos da caverna. Então ela volta, ela se machuca no meio do caminho, porque foi difícil para subir, foi mais difícil ainda para descer. Ela chega com os olhos... quando você sai para a claridade, da escuridão para a claridade, sua pupila dilata e aí você tem dificuldade de enxergar. Mas quando você volta para o escuro, aí você não enxerga mais nada mesmo. Então ela volta, ela não enxerga, ela tropeça, ela cai, ela se machuca. E ela chega para aquelas pessoas e fala, vamos sair daqui. Porque aquilo que vocês estão vendo na parede é uma projeção de sombras. E as verdadeiras formas, elas estão lá fora. As sombras que a gente vê, elas são projetadas pelos amos da caverna. Elas não são nem os animais reais, elas não são nem as coisas reais. A gente precisa sair daqui. E aí os caras que estão lá embaixo falam, cara, se a liberdade, se lá fora é isso tudo que você está dizendo, então eu não quero ir lá não, porque olha, você não consegue enxergar direito no escuro. Você tropeça em tudo, tá aí todo maltrapilho. Não, eu vou ficar aqui assistindo o meu super cine de sombra. Não, Mas nesse meio de todas as pessoas que querem matá-lo, né? De todas essas pessoas que querem matá-lo, por ele estar dizendo que Jesus não é filho de José, que Jesus é filho de José, né? Por estar dizendo que Olavo não é filósofo. O cara que está tentando tirar as pessoas de uma crença enraigada que ela tem, vai receber uma reação violenta por parte daqueles que não querem ser transformados. Porém, no meio de toda essa massa de gente, pode ter alguém ali que está vacilante, que está olhando para a parede, está vendo as sombras e está falando, cara, tem alguma coisa de errado aqui. E para essa pessoa a palavra tem que ser dita. Para essa pessoa, a palavra tem que ser dita. Por quê? Porque essa pessoa vai ter o estímulo que ela precisa para se livrar desses guilhões e para começar a escalar e para ver onde ela chega.
Então, concluindo toda essa conversa, eu tive essa frustração com esse cara. Eu entendi que ele tem aquilo que é essencial para ele. O essencial para ele é ir pegar uma menina, vamos dizer que é em Minas Gerais, e aproveitar que ele vai estar com estadia gratuita e com comida gratuita, porque isso foi as palavras que ele usou, para poder sair para balada todo dia, para poder sair e conhecer a cidade, e que isso é essencial para ele. Eu dei elementos que poderiam fazer com que ele refletisse. Falei, se cada um escolhe o que é essencial, então o que é essencial para o coletivo? Né? Se cada um que pode ficar em casa sair, o que vai ser daquelas pessoas que não podem ficar? Então você dá esses indícios, e quando a pessoa vira para você e fala, eu não sou o coletivo, eu quero que se foda, aí você fala, tá bom, eu não vou ficar aqui, porque senão eu vou apanhar, tal qual o cara que volta de fora da caverna é morto por aqueles que estão lá amarrados assistindo a Projeção das Sombras. Eu não vou ficar lá para apanhar desse cara, eu vou falar, beleza, é isso daí que você tem que fazer mesmo. Mas a próxima pessoa que disser pra mim, cara, arrumei uma mina aí no Rio de Janeiro, ela tá me chamando pra ficar na casa dela, eu vou lá, vou ficar na casa dela e vou aproveitar que eu tô lá de graça e vou pra balada todo dia. Quando a próxima pessoa me disser isso, eu vou trilhar exatamente o mesmo caminho. Eu vou falar, mas você não tá se colocando em risco? Tudo bem eu me colocar em risco, mas aí você não tá colocando em risco o outro também? E às vezes eu posso encontrar uma pessoa que tem a predisposição para compreensão e para iluminação, mas que não teve contato com alguém que se dispusesse a tentar ensinar. Então eu mudei a minha definição do que é um grande professor. Um grande professor não é aquele que converte todo mundo só porque ele quer, inclusive para alunos que não querem. O grande professor é o que não deixa faltar oportunidade para o aluno que quer aprender. Eu recentemente tive um aluno novo, e esse aluno novo, na conversa inicial, na aula experimental que a gente tem, ele falou, eu não sei se você vai querer dar aula para mim, porque eu tenho dificuldade, eu tenho praticamente uma dislexia, só que isso é uma história que todo mundo me fala, né? Então eu nem levo isso a sério. Eu tenho realmente dificuldade, eu preciso de muita repetição, de muita paciência, e não é todo professor que vai ter paciência comigo, mas eu quero e eu preciso. Falei, cara, isso parece tipo 90% dos alunos falando, né, que tem dislexia, a gente começa e o aluno começa a aprender rápido, que é uma maravilha. Mas esse aluno ele tem dificuldade mesmo. Esse aluno, eu chego para ele e falo, he is working. Ele repete, he is working. E agora, como que eu falo? Ela está trabalhando. Como que era? Ela. She. Então vai ficar she is. Como que era trabalhando mesmo? E aí a gente fala, não, trabalhar é work, trabalhando é working. E aí demora um pouco, consegue um X working, e aí a gente volta pro primeiro. Como que era ele estar trabalhando? Como que era ele mesmo? Esse aluno, ele tem real dificuldade, ele tem absurda dificuldade. E ele já teve professores que desistiram dele e que deixaram de ensiná-lo. Que professor eu seria se eu dissesse, cara, você me mata de tédio e eu não vou perder o meu tempo me esforçando porque eu não vou conseguir o resultado que eu quero? Não. Para ele, eu não vou deixar faltar semente. Eu falei, eu não sei. E ele me disse, eu já procurei médico, já procurei terapia, já procurei tudo que eu... Mas, assim, se eu faço repetição, chega uma hora que fica. E ele é super bem sucedido na carreira dele, ele tem dificuldades específicas com coisas específicas, e talvez como desafio para a vida ele queira isso. E ele não tem pressa, ele fala, eu sei da minha dificuldade, e eu vou tomar isso como um desafio para a vida, e eu vou levar isso adiante. Então, enquanto eu mantenho as minhas badges ali de coleta, de alquimia, eu fico insistentemente dando a base que ele precisa para construir o conhecimento dele. E ele está melhorando. Não ao ritmo que um aluno qualquer melhoraria, mas ele está melhorando. Então, ser um bom professor é não deixar faltar a semente quando você tem... não negar a grávida em trabalho de parto o trabalho de parteira. Não é sair forçando parto em todo mundo, inclusive nas pessoas que não estão grávidas. Então, eu não quero salvar o mundo, mas se eu deixo de fazer conteúdo e se eu deixo de intervir em toda oportunidade que eu tenho
de passar conhecimento, aí eu não estaria sendo o cara que alcança um certo nível de compreensão do mundo e volta para tentar ajudar os outros. Estou me colocando numa posição superior à do outro? Não. Não. Porque ter contato com a verdade não significa que eu possa compreendê-la completamente. A gente só precisa sair desse limbo da desinformação. Então, é possível que você não desista de tentar ajudar as pessoas, porque você aprendeu a se imunizar contra a frustração que é tentar ajudar alguém e não conseguir. É possível, e eu acho que eu estou me esforçando para amadurecer nessa direção. É um trabalho difícil, não vou falar que é fácil, mas é uma coisa na qual eu tenho trabalhado todos os dias. Esse foi o desabafo da semana. Bom feriado para vocês, por hora é isso. Grande abraço.